Bom, agora vem aquele momento. Qual a experiência mais marcante que você teve fazendo missões? Aquela história, aquele... Cara, tem várias assim, né? Mas teve uma história, cara, que eu ri pra não chorar. Assim. Você ri pra não chorar. Que a gente eu morava bem nessa região do extremo norte, assim. E daí pra ir na cidade, aí eu precisava ir pro Nepal, pra carimbar o visto, né? E aí foram duas situações assim que eu fui assim, eu tentei, fui ver o que dava e tal, né? Mas a primeira delas foi que eu ia descer uma viagem de 14 horas de ônibus pelas montanhas do Himalaia, né? Ali na região do extremo norte da Índia, é parte das cordilheiras do Himalaia. A cidade onde eu morava, ela ficava a 3.700 metros de altitude, Caramba. acima do nível do mar. Então, assim, lugar frio, lugar seco, assim, alto. Para você fazer 200 quilômetros leva 8 horas, aquela coisa assim, que é tipo descer a serra infinitamente, né? E aí eu fui comprar, na verdade eu pedi para um amigo meu comprar passagem de ônibus para mim descer essas 14 horas, de lá eu ia pegar um avião para ir para Delhi, para daí ir para o Nepal. Só para carimbar o passaporte. Só para carimbar o passaporte. Bendito passaporte. E se não carimbar vai preso, né? Então... Meu Deus, isso aí tem que carimbar. E aí eu peguei, o cara comprou passagem, ele, pô, mano, achei passagem barata ali, ó, foi só, acho que era, sei lá, 800 rúpias, que era um negócio assim de 50, 30, sei lá, baratão assim, né? Eu falei, beleza, né, tô arregado aqui, né, vamos curtindo, né? E daí, cara, eu cheguei na rodoviária, que na verdade lá tem uns pontos assim que os ônibus param, cheguei lá assim, tinha vários ônibus aí. Me mostraram o meu ônibus. Com 3 rodas só. Meu amigo, não, daí, sabe aqueles ônibus de escola aqui, que é aqueles bancos duros assim? Ele tem até um estofadinho assim, mas é só, né? E daí o ônibus era assim, de um lado do ônibus sentava 3. Mas o banco era para 2. Era para 3 indianos, né? Não era. E daí do outro lado podia sentar 2, né? Daí eu sentei assim. O banco era pau. Cara, eu sentei, cara. De verdade, velho. Não, aí tinha um cara que ele era do Cazaquistão, um louco lá. Tava passeando lá, turistando assim, né? Ele sentou na janela e eu sentei assim, mas cabia só metade da bunda no assento. Falei, nossa, velho, 14 horas, cara, nesse negócio aqui, velho. E eu falei, não, beleza, já tá ruim, mas vamos aí, né? E eu, assim... como eu tava sozinho, né, minha esposa, ela tinha um outro tipo de visto, então ela podia ficar. Falei, não, beleza, né, aventura de um só aqui, não tem filho pra você ter que cuidar, né? E tal, você, né, a esposa tá em casa, tá bem, eu vou rir pra não chorar aqui, né. Cara, e começou a viagem, vai, daí sobe, desce montanha, daí... daí era assim... O ônibus tinha o motorista e daí tinha o motor do ônibus lá na frente, aqueles ônibus toco, né, bem curtinho assim. Era o motorista, o motor, daí no motor os caras botaram um tabladão assim, que tampava tudo, e uns colchão assim, tipo uns colchonetes assim. Aí o motorista lá era um daqueles sikhs, que é aqueles caras que usam aqueles turbantão grandão assim, bigodudo, não corta a barba e tal. Aí ele sentou lá assim, um velhão lá, sentou lá assim, de repente subiu mais outros 3 lá, eram os filhos dele, os 3 já se deitaram lá assim, já foram esticados assim. Eu falei, eita, Índia é aqui mesmo, né? Daí vamos. Aí nós andamos, no meio da noite nós paramos assim, cara, daí vamos comer alguma coisa, daí lá tem muito restaurante vegetariano assim só, né? Daí, eu falei, cara, eu não vou comer nada. Não queria comer. Nada contra os vegetarianos. Eu gosto de comida vegetariana lá na Índia. A comida vegetariana é muito boa. Mas eu não quis comer. Eu falei, não vou comer não. E eu tava lá com remorso, assim, né? O cara devia ter pego um táxi. Porque o táxi era o dobro do preço, mas o dobro do preço ainda é barato, né? Uhum. E o táxi é mais rápido, né? E tal. Eu falei, nossa, eu devia ter ido de táxi e tal. Quando o ônibus parou, assim, que eu desci do táxi, cara, mas tudo os taxistas, assim, tava fumando haxixe, cara.
e ia pegar a pior parte das montanhas, que eram as passagens mais altas. Eu falei assim, rapaz, eu acho que eu vou de ônibus mesmo, cara. Cara, os caras chapa pra subir a montanha, pra passar nas montanhas. E muita gente reclama do táxi porque ele corre de um jeito, velho, que o povo vomita dentro do carro, porque não aguenta. Caramba. O cara é louco, assim. Eu falei, não, acho que eu vou de ônibus mesmo. Não tá tão ruim. Não tá tão ruim assim. Essa foi a primeira parte. A outra parte foi daí, tá, consegui chegar e tal. E aí, nessa cidade sempre rolam uns ataques terroristas, assim. Parece que é meio rotineiro, assim. Caramba. Aí... Só que era o Ramadã, daí eles ficam fazendo o jejum deles, né? Daí eu falei, não, eu vou dormir na casa de um amigo nosso, um muçulmano lá, que é aquele que eu falei, era um amigo nosso, era muçulmano, sabia que nós era crente, ele só não sabia que nós éramos missionários. Mas ele sabia que eu era crente. E ele arrumou, ele tinha uma guest house, assim, uns quartos para alugar e tal, daí fiquei lá no negócio dele lá. Aí dormi, até no final do Ramadã ele me chamou para almoçar com eles, que era um dia de comemoração que eles fazem lá, almocei com eles lá e tal. No dia que eu tô pegando o avião, um dia acabou o Ramadã, no outro dia os terroristas já tinham feito uns ataques lá. Daí ainda bem que eu consegui pegar o voo e sair da cidade, assim. Aí tá, cheguei no Nepal. Daí eu falei assim, cara, mas eu não quero ficar tempo aqui e tal. Eu falei, não, vou falar com os caras, vou meter o louco. Ah, não, isso foi outra vez. Foi outra vez que eu fui de ônibus pro Nepal. Daí os caras, você nunca fala assim, né, que você não quer entrar no país deles, nem nada ou assim do gênero, né? E você não fica mexendo assim com o pessoal da imigração, né? Mas aí essa foi uma outra vez, eu fui de ônibus também pra carimbar o visto. E daí eu cheguei no cara da imigração e falei assim, cara, eu não quero ir pro Nepal. Eu só tô aqui por causa desse visto aqui, cara. Ele me olhou assim, o que você vai fazer então? Eu falei, cara, eu não sei, eu queria saber se eu posso voltar hoje pra Índia. Porque eu não quero dormir, porque é dinheiro, cara, você dormir lá, você tem que pagar lá pra você dormir no hotel, alguma coisa, você ir embora, né? Daí eu falei, não, eu vou falar a verdade pra esse cara, porque, né, você sempre tem que, assim, sempre tem que, né, arrumar uma desculpa, né, e tal, né, e daí eu falei, não, vou falar pra ele, cara, que eu não quero ficar aqui, que eu quero voltar pra Índia e que eu tô andando pela Índia, eu não quero ficar lá. E aí falei pro cara. O cara falou assim, não, então vai lá no Nepal, lá, carimba lá e volta aqui que eu te boto no ônibus pra você voltar. E o cara ainda me ajudou. Então foram duas situações assim, bem inusitadas pra mim. Que não aconteceria com ninguém? Não aconteceria, normalmente não aconteceria. Teve uma situação bem complicada, assim, que daí ela era um tanto quanto... era mais séria do que engraçada. Nós temos hora pra acabar nesse negócio? Não, então dá pra falar bastante. Eu converso muito, né? Mas eu tô ouvindo aqui. Teve uma situação que essa foi uma situação assim, eu vi como um milagre mesmo. Quando você entra no estado da Caxemira, os chips de telefone param de funcionar. Daí só funciona chip de telefone do estado. Justamente por essa questão de terrorismo e tal. Nós entramos no estado, nós não tínhamos chip de telefone nem nada. E eu parei num banco, com esse meu líder, nós paramos num banco para sacar dinheiro. E é uma cidade de 2 milhões de habitantes, assim, tamanho de Curitiba quase. Curitiba. Grande. E eu tô lá, entrei no banco e tal, uma demora lá, e o sistema dos caras, e nada, de repente o meu amigo brasileiro, e aí, deu certo? Falei, não. Ele, não, então vambora. Vambora, a gente dá um outro jeito. Falei, beleza. Quando nós saímos, um amigo nosso muçulmano chegou, falando assim, vocês não podem ir embora, vocês têm que dormir aqui. Cara, ele achou a gente sem celular, sem nada, ele mora nessa cidade, e ele falou que nós não podíamos ir embora, daí achou a gente do nada, assim, vocês não podem ir embora, porque os caras apedrejaram um ônibus, bem na BR, pra, né, na rodovia para vocês irem embora, eles apedrejaram um ônibus, se vocês tentar passar por lá, eles vão apedrejar vocês também, eles vão dar pedrada no carro também, vocês têm que dormir aqui. E daí... Só por causa de... É porque, assim, nessa cidade acontece o terrorismo, daí acontece o grupo separatista que quer que a Caxemira se separe do restante da Índia, e acontece o lance do terrorismo financiado pelo Paquistão,
Então o Paquistão meio que financia um terrorismo ali para ficar tumultuando, para eles tentar alimentar aquilo do Paquistão tomar a região da Caxemira também. Entendi. Então, assim, aí esse cara, por isso que estava tendo esse apedrejamento lá. E assim, do nada, milagrosamente esse cara achou a gente e a gente ficou na casa dele daí, né? E tal. E no outro dia nós saímos 4 da manhã, que daí era o momento que eles começam a se preparar para orar e tal, né? Fazer as orações deles lá. Que seria um momento mais tranquilo pra gente viajar, assim. E no caso, esse risco de apedrejamento é apedrejamento violento mesmo, não é jogar umas pedrinhas, não? Não, é apedrejamento violento. Eles jogam umas pedras na rua assim, você não consegue passar, em hora que para, ele pedrada no carro e tal. Assim, é risco de vida, né? Uhum. Então, assim, por um milagre mesmo, a gente conseguiu... Que vocês já iam voltar, no caso. A gente ia continuar caminho, né? Que a gente tava subindo. Era assim, a gente tava do sul, indo pra nossa casa, que tinha que passar por essa cidade. Uhum. E daí, nesse caminho que a gente estava passando por essa cidade, nós íamos passar no caminho dela, ia ser onde aconteceu esse apedrejamento. E aí, graças a Deus, esse cara apareceu do nada, assim, nos livrou desse acontecimento. Ele é assim. muçulmano, né? E ele era muçulmano, o cara também. Deus não usa só cristão, né? Não, usou até uma mula, né, na Bíblia. Usa qualquer um.